Bom dia a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos trazer uma informação dentro dos livros apócrifos, e esse assunto que será falado, ele não vai agradar muita gente. Eu já vou ser bem claro aqui, já vou falar logo a realidade, porque não adianta ficar fazendo rodeios. Esse assunto que vai ser falado, ele é um assunto de extrema importância e seriedade. E esse assunto que nós iremos considerar dentro da Bíblia, como também dentro dos livros apócrifos, ele faz parte de todo o conjunto de novidades da promessa mencionado no livro intitulado Apócrifo, o livro de Atos 29. E nós já percebemos que esses livros, essas informações que têm sido transmitidas através desses vídeos, né, trazendo informação referente a Atos 29, essas informações elas têm se tornado um verdadeiro divisor de águas, onde muitas pessoas têm recebido essas informações com alegria, como também tem muitas outras que têm odiado tudo isso, né? Essa é uma palavra forte, mas eu tenho que falar a verdade para você. Tudo que nós temos feito, as informações que nós temos trazido, estão todas baseadas dentro da história do Brasil, dentro da Bíblia e principalmente dentro dos apócrifos, dos livros intitulados apócrifos. Entendeu? E eu quero considerar com vocês aqui, dentro da Bíblia, né? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu fiz um vídeo referente a esse assunto e eu não sei por qual razão o YouTube, eu não conseguia fazer o upload do vídeo. Tentei 4 vezes e não deu certo, entendeu? Então esse vídeo ele vai ter aproximadamente a duração de 30 minutos, a parte 1 dele, e na sequência a parte 2 dará continuidade, porque o vídeo que eu fiz ontem, ele durou 1 hora, quase 1 hora. E eu não sei por que razão eu não consegui fazer o upload do vídeo, tá? Mas eu vou fazer aqui 30 minutos e vou encerrar e dar continuidade numa segunda parte, tá bom? Dentro da Bíblia, aqui eu vou mostrar para vocês aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Essa Bíblia aqui é uma versão francesa que foi traduzida para o português, tá? E essa Bíblia aqui, nós iremos considerar dentro dela uma passagem no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, no versículo 6, o verso 9 e o 10. E até o 11, do 9 ao 11. Nós iremos observar aqui as informações mencionadas dentro desse livro, dentro da própria Bíblia, tá? Eu vou passar para vocês essa informação agora, vou fazer essa leitura e eu peço que, se vocês puderem e tiver condições, fazer as anotações. Caso contrário, vocês observem aqui o que vai ser falado, tá? Veja bem, Efésios capítulo 5, verso do 6, depois do 9 ao 11. Ninguém vos engane com palavras vãs. Tá vendo? Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é palavras vãs? Palavras vãs são mentiras, são palavras vazias, palavras sem conteúdo, sem verdade, entendeu? Então você vê que Paulo, nessa carta dirigida aos hebreus de Éfeso, ele fala claramente: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Yahweh sobre aqueles a quem a ele resistem. Você vê que muita gente fala: mas Yahweh é amor, né? O Criador é amor, né? Deus é amor, né? Mas as pessoas precisam entender uma coisa, que antes dele ser amor, ele é justiça. Ele nunca vai ser conivente com mentira, ele nunca vai ser conivente com erro, ele nunca vai ser conivente com engano. Entendeu? Essas 3 coisas mencionadas aqui são coisas detestáveis aos olhos de Yahweh.
E aqui o livro de Efésios deixa isso muito claro. Vamos continuar aqui a leitura. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Esses são os frutos da luz. Procurai discernir o que é agradável a Yahweh. Procurai pensar. Procurai discernir o que é agradável a Ele. Entendeu? Está falando aqui, ó. E não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Não seja conivente com coisas erradas. Não seja conivente com obras das trevas, com mentira, com engano, com falsidade. Entendeu? Antes denunciai-as, antes condenai-as. O livro de Efésios, capítulo 5, verso, esses trechos aqui do 6 e depois do 9 ao 11, já fala qual que é o ponto de vista do nosso Criador em relação a essas coisas mencionadas aqui, né, que são obras das trevas. E agora, no decorrer desse vídeo, nós iremos aqui observar, dentro do livro apócrifo, dentro dos apócrifos, outras informações, e essas informações elas serão muito úteis para ajudar aqueles que desejam fazer aquilo que é correto, aqueles que desejam e que anseiam, que têm sede de justiça. Entendeu? Essas orientações passadas aqui dentro desse volume dos apócrifos pseudepígrafos da Bíblia, né? Você vê aqui, ó, o volume 3. Nós vamos ler aqui o livro, deixa eu virar a página aqui, o segundo livro de Hermas, chamado Mandamentos. Página 457, tá? Dentro dessa página, 457, 456, 457, nós vamos ver aqui um relato de Hermas, né? Um relato aqui onde o próprio Yahweh, ele teve uma conversa com Hermas, né? E transmitiu para ele informações referente a muitas coisas que vêm sendo hoje praticadas de forma descontrolada, de forma absurda, atingindo muitas pessoas, né? E eu digo isso porque eu fui e continuo sendo vítima de ataques nas redes sociais, como também outras pessoas que eu não também, aqui para preservar a imagem delas, eu não vou mencionar os nomes, mas muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês já sabem, né? Então tudo o que nós iremos falar aqui dentro desse contexto, desses apócrifos, tratará desses assuntos referente à calúnia, difamação, que são coisas gravíssimas, e mentira. Essas três coisas são coisas que são odiáveis ao Criador Yahweh, tá? E aqui vocês vão ver, através dessas informações que serão transmitidas, o que é que o Criador ele pensa e qual que é a posição dele diante da prática de tais atos. Entendeu? Que é a calúnia, a difamação e a mentira. E, infelizmente, existem pessoas que elas não recebem de forma alguma aquilo que a própria Escritura, aquilo que os apócrifos estão transmitindo nesses últimos tempos, né? Nós vemos aí a rejeição, observamos de perto a rejeição de muitas pessoas com relação às novidades da promessa mencionadas no livro de Atos 29. E novidades não é coisas que foram faladas lá atrás, são coisas novas, né? E que, na verdade, essas informações, como eu já havia dito, elas tornaram-se um verdadeiro divisor de águas, né? E esse divisor de águas, da parte de alguns, tem trazido uma revolta, uma indignação, né, contra essas novidades. E nós iremos conferir isso dentro de outro apócrifo também, que é o apócrifo das semanas, Apocalipse das semanas de Enoque. Nós vamos pegar esse apócrifo e iremos conferir de perto toda a informação referente a tais práticas, que é a calúnia, a difamação e a mentira. Entendeu? E pessoas, de forma totalmente descontrolada e impenitente, continua
atacando e provocando, fazendo provocações e atacando algo que está dentro dos livros apócrifos, dentro da escritura e principalmente dentro dos livros apócrifos, entendeu? E eu não estou fazendo esse vídeo aqui, gravando esse vídeo para me defender, entendeu? Na verdade, quando eu li essas informações aqui dentro do volume 3 dos apócrifos pseudepígrafos, eu não ia nem fazer esse vídeo, já para evitar, porque desde o começo em que esses ataques começaram a ocorrer, o próprio Yahoo ele já tinha colocado no meu subconsciente para não refutar. Porque se eu refutasse, eu estaria me rebaixando ao nível inferior de tais pessoas. Entendeu? Então, eu não fiz nenhum tipo de refutação contra esses ataques. Porém, essas informações aqui ficaram na minha mente dia e noite. Tanto é que eu fui ler outros apócrifos e cheguei no apócrifo, o Apocalipse das Semanas de Enoque. E esse apócrifo, ele traz revelações fortíssimas do que acontece com pessoas que em vida caluniam outras pessoas, difamam outras pessoas e mentem para muitas pessoas, levando essas pessoas à perdição. Entendeu? Então, eu decidi fazer justamente por conta disso, porque é algo sério, é algo que vem totalmente assim do ponto de vista do nosso Criador e precisa ser falado. A novidade da promessa, ela precisa ser transmitida, independente de aceitarem ou não. Ela precisa ser transmitida e ela continuará sendo transmitida, independente se as pessoas irão aceitar ou não, até porque esse fato, ele é um fato que já está confirmado dentro da própria Bíblia, né? Que muitos não aceitariam, entendeu? Nós já sabemos disso, né? Mas a coisa é muito séria. E eu gostaria que vocês que estão assistindo esse vídeo atentassem para essas informações aqui que serão passadas, né? Porque, infelizmente, tem muita gente, e o ser humano em si, né? Pode-se dizer que o ser humano em si, ele tem o costume, o hábito de julgar outras pessoas sem saber, sem conhecer exatamente a verdade sobre o que aconteceu. E muitas pessoas vão no oba-oba, vão no embalo, né? Sem saber o que aconteceu. Isso também aconteceu com muitos anjos que se juntaram a Lúcifer na rebelião contra o Criador Yahweh. Entendeu? Então, da mesma forma que aconteceu com os anjos, a terça parte se juntou a Lúcifer cegamente. Também pessoas costumam juntar-se àquelas que difamam, que caluniam outras pessoas. E eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa inteligente, eu acredito que você vai raciocinar, e é óbvio, não precisa muita coisa para você observar que essa atitude é uma atitude maligna, que é uma atitude das trevas, é uma atitude, um comportamento totalmente contrário àquilo que o nosso Criador, Yahweh, ele estabeleceu para o povo dele. Até porque Yahushua, quando ele estava, naquele momento que ele estava ali com os 12, o que ele disse para eles com relação a isso? Eu vos dou um novo mandamento. Olha só o que Yahushua falou. Quer dizer, aquilo naquela época era uma novidade da promessa. Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque se alguém diz que ama ao Criador, que ama Yahweh, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E a verdade não está com ele. Entendeu? Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, eu sei que esse vídeo vai correr aí os grupos, eu sei que esse vídeo vai correr por todo o Brasil, e eu sei que tem pessoas que sabem do fato ocorrido, né? Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, o objetivo principal desse vídeo é esclarecer, é ajudar vocês a enxergarem o erro gravíssimo que está sendo praticado já há meses. Entendeu? Está sendo praticado há meses. Aonde está sendo colocado o nome de pessoas, entendeu? Nas redes sociais, aonde os ataques, eles são ataques desesperadores, porque parece que há um interesse por detrás disso, na verdade, né? Existe um interesse por detrás disso,
Por isso esses ataques, porque se você parar para analisar, você vai entender uma coisa. Um animal, ele só ataca alguém se ele se sentir ameaçado. Entendeu? Então, a verdade, ela vem para desmascarar a mentira. Ela vem para se revelar para aqueles que querem ela, mas também desmascarar a mentira, o erro e o engano. Entendeu? Então, vocês nunca podem, nós nunca podemos pôr a mão apressadamente sobre um homem. Nós devemos analisar a questão, procurar examinar os dois lados. E outra coisa, eu não estou aqui fazendo vídeo para ninguém ficar do meu lado. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, vocês têm que ficar do lado de Yahushua. É do lado de Yahushua que vocês têm que ficar. Entendeu? Então, isso é um fato que vocês precisam entender e precisam analisar essas informações, porque o que os apócrifos estão falando é algo que eu nunca tinha visto e é algo extremamente sério. Por isso, eu vi a necessidade de fazer esse vídeo com a intenção e o objetivo de ajudar outras pessoas a sair desse bolo, desse ninho de cobra onde elas se enfiaram. Entendeu? Para falar a verdade, esse ninho de cobra. Nós vamos, no decorrer aqui da leitura, a leitura será uma leitura pausada, ela será uma leitura muito calma, onde haverá interrupções no meio da leitura para poder explicar para vocês o que o livro está dizendo com relação a tudo isso que está acontecendo. Entendeu? A coisa é muito séria, gente. A coisa é muito séria. Existem escândalos por detrás disso, que o próprio tempo vai mostrar para vocês. Entendeu? O próprio tempo, né? E a minha dica e a minha sugestão para vocês é a seguinte: nunca ponha a mão apressadamente sobre ninguém. Porque se você fizer isso, você vai cometer um pecado juntamente com aquele que está pecando. E é isso que os apócrifos aqui estão falando, tá? Não sou eu que estou falando, são os apócrifos que mostram essa realidade. E eu vou mostrar essa verdade para vocês aqui, através da leitura desses dois apócrifos. O apócrifo, o segundo livro de Hermas, chamado Mandamentos. Olha lá, Mandamentos. Tá vendo? O segundo livro de Hermas, na página 457, do apócrifo Pseudepígrafo, volume 3. Você que tem esse apócrifo aí, você pode procurar essa página e você vai conferir com seus próprios olhos a leitura dessas informações que serão transmitidas a partir de agora, tá? Como eu disse para você, esse vídeo ele será feito em duas partes, porque ontem, eu não sei por qual razão, eu fiz um vídeo de uma duração de uma hora e o YouTube, ele não sei o que aconteceu, eu não conseguia fazer o upload desse vídeo, entendeu? Mas eu vou dividir aqui em duas partes para vocês poderem tá assistindo esse vídeo e recebendo essas informações a respeito desse assunto que é a calúnia, a difamação e a mentira, tá? Eu vou começar lendo aqui o parágrafo 8. Eu vou começar a ler aqui o parágrafo 8 desse livro de Hermas, chamado Mandamento. Vou começar a ler o parágrafo 8 para vocês verem a seriedade e a gravidade de tudo isso que acontece. A coisa é pior do que a gente imaginou um dia. E vocês vão observar isso agora. Hermas estava sentado no seu quarto quando o próprio Yahweh, materializado num corpo humano, veio até ele ali e começou a conversar com ele, a transmitir esses mandamentos para ele. E ele disse o seguinte: ao ouvires essas coisas, deve respeitá-las. Olha isso. Ao ouvires essas coisas, deve respeitá-las, segui-las e aplicá-las em ti mesmo, com um espírito puro, para que possas receber de Yahweh as coisas que ele prometeu a ti. Então essa advertência, ela foi passada, ela foi dirigida a Hermas,
E nesse momento em que ele falou essas coisas aqui, né, para ele, imediatamente ele parou para observar essas informações. E aqui no parágrafo 9 diz o seguinte, ó: mas, se ao ouvires essas coisas, tu não te arrependeres, mas continuares a pecar, ainda mais serás punido por ele. Tá vendo? Quer dizer, se ele ouvisse todas aquelas orientações, se ele ouvisse todas aquelas informações e não se arrependesse, e não largasse aquele ato, aquela prática, ele seria punido por ele. Seria punido pelo próprio Criador. Por isso que eu disse para você no início desse vídeo que ele é amor, mas antes dele ser amor, ele é justiça. Porque nele não há mentira, nele não há engano, nele não há calúnia e nem difamação. E se você de repente está vendo alguém difamar ou caluniar alguém, não dê ouvidos para essa pessoa. Não ouça, não dê ouvidos. Você vai ver essas palavras que eu estou falando para você dentro do apócrifo. E isso também serve de advertência para mim e para você. Tudo isso que está sendo transmitido aqui serve de advertência e de orientação para mim e para você, para que nós não incorramos nesse erro, nesse pecado. Porque o pecado não é somente para aquele que calunia, para aquele que difama em mente, mas para aqueles também que estão sendo coniventes com a mentira, com a calúnia e com a blasfêmia. Entendeu? Então, essas informações elas foram transmitidas para Hermas, pelo próprio Criador. Aqui no mandamento 2 está escrito o seguinte, ó: devemos evitar a difamação e rogar com humildade. Tá vendo aqui, ó? Devemos evitar a difamação e rogar com humildade. Ele disse para mim: ser humilde e sem falsidade. Olha aí, ó. Ser humilde e sem falsidade. Por que que ele disse isso para Hermas? Por que que ele falou isso? Porque a pessoa que difama outra, porque a pessoa que calunia outra pessoa, ela é falsa. Entendeu? Ela não é verdadeira. Na boca dela não existe verdade. Então é por isso que ele falou para ele aqui, ó: ser humilde e sem falsidade. Ser como uma criança que não tem malícia, pois ela destrói a vida do homem. Tá vendo? A malícia, ela é algo nocivo. A malícia, ela destrói a própria pessoa que pratica ela, como também destrói aquelas que dão ouvido a essas pessoas que praticam a malícia. Entendeu? Olha aqui, ó, o apócrifo de Hermas, o segundo livro de Hermas, Mandamentos. Aqui, ó, Mandamento 1 e Mandamento 2. Vamos continuar aqui a leitura. Não deveis difamar ninguém, nem ouvir a qualquer um que difame alguém. Olha só as orientações e exortações dadas a Hermas. Tá vendo? Que serve para todos nós. Olha aqui, ó. Não deves difamar ninguém e nem ouvir, quer dizer, nem dar ouvido, nem prestar atenção, nem dar atenção, e nem ouvir a qualquer um que difame alguém. Pois, se não observares isso, tu que escutas a difamação, será cúmplice do pecado daquele que difama. Vocês estão vendo aí? Se você está vendo uma pessoa difamar outra, e você fica dando ouvidos para ela, e você fica apoiando ela, e você fica do lado dela, seguindo e concordando com ela, você é cúmplice do pecado dela. Entendeu? Ela comete um pecado e você também comete porque você está sendo conivente, porque você está sendo cúmplice do pecado dela. Você está sendo conivente com o erro. Então a mesma condição de punição que virá para aquela pessoa também virá para você, que dá ouvido àquele que difama. Entendeu? Tá bem claro aqui, ó, dentro do livro de Hermas, que ao acreditar na calúnia, também terás pecado,
porque confiaste naquele que difama teu irmão. Olha aí, ó. Tá vendo? Ao acreditar na calúnia, na difamação, você peca. Porque você está sendo conivente. Porque você confiou naquele que difama teu irmão. A difamação é algo nocivo. Um espírito maligno. Olha o que o livro de Hermas está falando. Prestem atenção nessas revelações, nessas novidades da promessa. A difamação é algo nocivo. Um espírito maligno. Tá vendo? É um demônio, é um espírito maligno. Instável e que nunca se encontra em paz, mas que está sempre em discordância. Por isso, abstente dele e mantenha a paz junto a teus irmãos. Tá vendo só? A exortação dentro do livro de Hermas. E eu quero falar uma coisa para vocês dentro desse parágrafo aqui, porque ainda não acabou não. Ainda tem mais a outra página que nós iremos virar. E se não der para terminar nesse vídeo, nós vamos dar continuidade no segundo vídeo, tá? Olha só essa informação aqui, ó. A difamação é algo nocivo. Um espírito maligno. Um espírito maligno. Então, se você sabe e vê alguém difamando outra pessoa, saiba que essa pessoa que comete essa calúnia e essa difamação, ela está possuída por um espírito maligno. Quem está falando aqui é o apócrifo, não sou eu, tá? Você pode conferir aí na sua própria leitura. E outra coisa, presta atenção aqui num detalhe que eu vou falar para você. Olha só. Instável. Instável. Não é firme naquilo que fala. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Há engano, há mentira na sua boca. Vocês estão entendendo? E que nunca se encontra em paz, mas que está sempre em discórdia. Sempre em discórdia. Nunca está em paz, mas sempre está em discórdia. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A pessoa, esse fulano de tal aí, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, que eu não vou dar esse mole para ele, entendeu? Ele vive fazendo live para combater vídeos que nós fazemos. Entendeu? Nós fazemos um vídeo mostrando para você essas verdades, como essa aqui que está sendo falada dentro desse apócrifo. A comprovação está aqui, documentada. E como ele não tem paz e, e vive em discórdia, aí ele não se contenta e vai lá e faz 4, 5, 6, 7 vídeos, live, contra-atacando aquilo que nós falamos. Sabe o que é isso? É o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui, ó. Instável e nunca se encontra em paz, mas que está sempre em discórdia. Por isso, abstente dele, afasta-se dele. Olha a exortação que o próprio Criador deu para Hermas. Entendeu? Para Hermas. Afasta-te dele, e mantém a paz junto a teus irmãos. E mantém a paz junto a teus irmãos. Veja que essa prática de difamar pessoas em redes sociais, de difamar pessoas de diversos tipos, diversas formas, isso não vem e nunca veio do nosso Criador Yahweh. Isso é algo nocivo, é uma prática maligna, é um espírito imundo, um espírito maligno, como está mencionado aqui dentro do apócrifo, entendeu? E creio que você é inteligente e que a partir do momento que você assistir esse vídeo, você vai pensar um pouco mais e analisar se você está sendo conivente ou não com essa prática satânica e maligna, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, já está dando aproximadamente 30 minutos aqui, né? Vou fazer o upload desse vídeo e voltaremos com uma segunda parte. Até mais.